Agora, no São Francisco News. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas. Com a gente nesta terça-feira, dia 3 de junho, está a Sargento Michele, atualizando quais foram as principais ocorrências registradas pelo Corpo de Bombeiros nas últimas horas. Sargento Michele, um abraço, bom dia. Bom dia, Jonathan Cavalcante, bom dia aos ouvintes do programa São Francisco News. No plantão das últimas 24 horas, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis o total de 14 ocorrências, das quais relataremos 2. A primeira ocorrência, um salvamento de animal doméstico. Por volta das 6 horas da manhã de ontem, a guarnição de resgate deslocou-se até a rua José Torquato, no residencial Bela Vista, para prestar socorro a um cachorro de pequeno porte que prendeu sua cabeça nos acabamentos do portão da casa de seus proprietários. O animal foi retirado com o auxílio da pinça largadora, sem ferimentos, e foi entregue ao proprietário. A segunda ocorrência, um acidente de trânsito, uma moto versus uma bicicleta. Por volta das 16h30, a guarnição de resgate deslocou-se até a Avenida Geraldo de Pina, no Anápolis City, para prestar atendimento pré-hospitalar ao condutor de uma bicicleta que colidiu em uma motocicleta. A vítima estava consciente, orientada e deambulava na rua. Apresentava escoriações nos membros superiores, no dorso, nos joelhos e reclamava dor no tórax. Foi realizado o atendimento pré-hospitalar e o transporte ao pronto-socorro do Hospital de Urgência de Anápolis para avaliação e procedimentos médicos. Com esse breve relato, lembro que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193 e também em Anápolis através do nosso WhatsApp, que funciona das 8 às 22 através do número 62 99 993 0193. Concluo minha participação, desejando a todos uma ótima terça-feira. Grande abraço, muito obrigado, Sargento Michele, pela colaboração aqui com a gente. Informações importantes aos ouvintes do São Francisco News. A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante. Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia. Fala comigo, bebê. Com você, é claro que eu falo, vem comigo. Gente, já é terça-feira, o terceiro dia do mês de junho. E a partir de agora, você sabe, né? Os principais assuntos da área policial em Anápolis e região passam pela São Chico. São Francisco Jonathan Cavalcante. Eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência, juntos também com a Ótica Halley. Neste mês dos namorados, presenteie quem você ama com um olhar mais especial. Na Ótica Halley você encontra os melhores óculos e lentes para presentear seu par. Presenteie com amor. Visite hoje mesmo a Ótica Halley, pegue sua receita e vá até a rua 15 de dezembro, número 313, no centro de Anápolis, bem pertinho do INSS. Não é isso, minha amiga Rose? Obrigado pela parceria aqui com a gente. E alô, empresário, a Competec é especialista em precisão, tecnologia e inovação, referência em usinagem de precisão, mecânica industrial e soluções metrológicas. Facilite o dia a dia na sua empresa com soluções da Competec. Entre em contato no 629-9222-3249. E na Clínica Veterinária K9, a gente entende que seu pet é parte da família. Por isso oferecemos cuidados completos em consultas, cirurgias, vacinas importadas, ortopedia para cães, gatos e até animais silvestres. Agende aí no seu celular o WhatsApp 24 horas da Clínica Veterinária K9. 3702-2209. 3702-2209. Clínica Veterinária K9. E a Tordan Rodas é especialista em rodas de liga leve, conserto de rodas, suspensão, alinhamento, balanceamento e troca de óleo com qualidade e preço justo. Siga no Instagram, @Tordan_Rodas. E
o Grupo Prócer é a solução completa em segurança e serviços terceirizados. Especializado em escolta e vigilância armada, portaria, zeladoria, limpeza e conservação. Você quer tranquilidade operacional e total conformidade com as exigências legais? Venha para o Grupo Prócer e descubra as reais vantagens da terceirização. Ligue 62-3703-8876. Começamos assim mais uma edição do Plantão Policial. Daqui a pouco detalhes de um acidente na JO 080 em que infelizmente um menino de 12 aninhos perdeu a vida. Gente, daqui a pouco depoimento também da mãe de uma adolescente que foi vítima de um caso nojento, mais um caso nojento no interior de um ônibus da Urban aqui na cidade de Anápolis, gente. Lamentável demais da conta. E que a polícia tome as providências e que a Urban também possa colaborar com mais segurança aos usuários, aos passageiros do transporte coletivo. Mas eu começo a edição de hoje destacando mais um homicídio. Lamentavelmente, mais um conflito envolveu 2 pessoas e isso terminou em morte na noite de ontem em Anápolis. Um homem foi assassinado a tiros dentro do apartamento onde morava no condomínio Porto Rico, no bloco B3, condomínio Porto Rico, que fica ali anexo à Avenida Pedro Ludovico, na região da Vila São Joaquim. Segundo a Polícia Militar e a Polícia Civil, o principal suspeito do crime é o próprio irmão da vítima. De acordo com o registro da ocorrência, o suspeito, identificado como Célio, teria efetuado 6 disparos de arma de fogo contra o irmão, Juversino Alves de Moraes, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Testemunhas relataram à Polícia Militar que o autor fugiu logo após o crime, trajando uma blusa vinho e portando a arma utilizada no homicídio, que seria um revólver. A Polícia Civil e o GIH, que é o Grupo de Investigação de Homicídios, esteve no local para realizar os levantamentos iniciais. E em contato com a gente na manhã de hoje está o nosso amigo Dr. Vander Coelho. Ele que é o delegado titular do Grupo de Investigação de Homicídios da Polícia Civil, ele que nos dá a honra dessa participação importante, já trazendo as novas atualizações, o que a polícia já sabe a respeito dessa morte violenta, doutor Vander. Muito bom dia, meu amigo. Bom dia, Jonathan. Bom dia, ouvintes da Rádio São Francisco. Prazer estar falando com vocês mais uma vez. Nós fomos acionados ontem por volta de 19 horas para atender uma ocorrência de crime de homicídio que teria ocorrido ali no residencial Porto Rico, um condomínio de apartamentos aqui em Anápolis. Chegando ao local, fomos informados de que a vítima teria sido morta com 6 disparos de arma de fogo e que ele teria sido alvejado pelo próprio irmão. Segundo consta, o fato aconteceu no apartamento da mãe, né, do autor e vítima. Ali a vítima fazia uma visita para a mãe quando foi surpreendido pelo irmão, chegou atirando, deixou o local rapidamente. Segundo consta, o fato teria sido motivado por conta de ciúmes. O autor mantinha relacionamento com uma mulher já há um certo tempo e recentemente a vítima passou também a ter uma aproximação com essa moça. Ainda não se sabe o nível de relacionamento, se eles já estavam namorando, se chegou a ficar com a moça, mas enfim, essa nova aproximação causou ciúmes por parte do autor e isso fez com que ameaças fossem realizadas e culminou aí na morte, que está sendo investigada agora pelo GIH. O autor segue foragido, né? Nossas equipes passaram aí a madrugada em colaboração de informações com a Polícia Militar, buscando a localização e captura do autor. Infelizmente, até o momento, ainda não se tem informação sobre o paradeiro do mesmo e a gente segue com essa investigação. Vai ficar aí a cargo do GIH a conclusão desse trabalho e formatação de todos os dados, né, com relação à motivação, à autoria. Já se tem aí todos os dados, mas ainda assim é necessária a conclusão do trabalho de investigação e a captura do autor.
Tá certo, doutor Vander, obrigado, meu amigo, torcedor da Rubra, parceiro aqui da São Francisco, fazendo então essas informações, né? O que indica a motivação inicialmente, um possível triângulo amoroso, um crime passional e o segundo homicídio também dessa natureza, né? Lembrando que no domingo, aquele homicídio que foi registrado em Anápolis, lá no Calistópolis, também envolvia, né, uma questão, porque a vítima estava junto com a ex-companheira do autor, né? O autor teve um relacionamento com ela por muito tempo, e aí, com a separação devido a agressões, ela iniciou esse novo relacionamento com aquele fiel daquela igreja evangélica, e no domingo, ao saírem para o culto, ele foi surpreendido pelo autor, que estava com uma arma branca. No caso de ontem, né, essa possível, então, vamos colocar dessa forma, treta, né, entre irmãos, por conta de uma mulher que já tinha um relacionamento com o autor, e aí a vítima teria algum tipo de contato. Aí o delegado pontuou bem, não se sabe o nível desse contato. Se já tinham um relacionamento, se estavam apenas trocando figurinhas. E lamentavelmente, mais uma vida ceifada aqui em Anápolis. E agora vamos aguardar o trabalho da competente equipe do Grupo de Investigação de Homicídios. Um abraço aí ao Saulo, um abraço à Natália, toda a turma, né? O Dr. Cleiton Lobo, toda a turma aí competente que atua na Regional de Polícia Civil aqui em Anápolis. Confirmando então, nesse caso aqui, noticiado hoje, a identidade da vítima é o Juversino Alves de Moraes. O principal suspeito do crime é o irmão dele, Célio Alves de Moraes, e a gente acompanha esse caso. Em breve poderemos ter novas atualizações aqui para nossa audiência. Nós tivemos ontem um acidente lá na Avenida Engenheiro Geraldo de Pina, no Anápolis City. E até bicicleta está envolvida em acidentes aqui em Anápolis. Isso porque a Polícia Militar e as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender uma vítima, o senhor José da Rocha. Ele que trafegava em sua bicicleta pela Avenida Engenheiro Geraldo de Pina, e quando estava fazendo a rotatória próximo ao Viveiro City, uma motocicleta Honda que trafegava em sua frente derrapou e caiu. Ele não conseguiu frear e passou por cima da moto, e aí com isso também caiu em via pública. A polícia também ouviu a versão do motociclista, do Walter. Estava de moto e aí, ao fazer a rotatória, segundo ele, derrapou em uma mancha de óleo e ele caiu, derrubando também o ciclista que trafegava no mesmo sentido. Né? Os envolvidos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros, eles estavam conscientes. O piloto da moto recusou atendimento e transporte ao hospital. Já o ciclista foi encaminhado pelo Bombeiros ao hospital de urgências para uma melhor avaliação. O ciclista não teve a idade divulgada. O motociclista tinha 36 anos e aí uma mancha de óleo na pista provocou esse acidente entre uma moto e uma bicicleta ontem lá no Anápolis City. Virou caso de polícia na São Francisco, vira notícia. Com as ocorrências policiais da 97.7 FM, um abraço ao Gilberto do Recanto do Sol. Falando em Recanto do Sol, Paulo César da Silva tá passando por lá. Bom dia, Paulo. Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 97 FM. Recanto do Sol que tá fluindo, hein? Prêmio recantar, só o ouro. Sem TT tá aquecido. Beleza, obrigado, Paulo. Gratidão aí pela informação. Tudo tranquilo e favorável lá no trevo do Recanto do Sol. O nosso ouvinte Odair manda aqui pra gente as imagens, né, daquela pancadaria da torcida da Rubra com a torcida do Trindade na noite de ontem, nas imediações do estádio Abrão Manuel da Costa, na capital da fé, mas não tinha nenhum santo, né, no meio dessa confusão. Em um comunicado oficial, a Anapolina SAF repudia veementemente qualquer atitude antidesportiva dentro ou fora de campo. A nota diz o seguinte: reforçamos que a prática esportiva deve ser pautada pelo respeito, pela ética e pelo espírito do fair play, valores que norteiam a história e a conduta do nosso clube. O futebol é, acima de tudo, uma ferramenta de união, superação e inclusão, e não há espaço para atitudes que firam esses princípios. Seguiremos firmes em nosso compromisso com o jogo limpo, a disciplina e o respeito às regras dentro das 4 linhas e em todas as nossas ações institucionais, né? Que a torcida Rubra, a torcida da TOR principalmente, que a torcida organizada Rubra, né, tenha isso em mente. São pessoas que amam de paixão a Rubra, a gente sabe disso, mas precisa ter limite, dá exemplo também, né? A maior do interior não pode ser a maior com confusão, com brigas, com desavenças,
situações mais delicadas que as de ontem já aconteceram, né? E tanto a torcida do Galo também, pessoas que demonstram a paixão do clube. O Galo vai jogar lá à distância, outras cidades, tá lá o torcedor apoiando, mas tem que dar exemplo dentro e fora de campo. Falando em rubro, um abraço ao meu amigo Washington Rabelo, lembrando da tradicional frase, né? A rubra, tu é chata, mas é gostosa. Ô Washington, depois dá aquele recado lá pro Romarinho lá, por favor, pelo amor de Deus, né? Porque quando a SAF emite a nota, também a gente precisa, né, reforçar que o torcedor também deve ser respeitado pelos atletas dentro de campo. É complicado, né? Mas segue o jogo, Washington Rabelo. Um abraço aí também ao doutor Pedro, gente boa. Olha, meus amigos e minhas amigas, um caso eu vou classificar como nojento, para não falar outra coisa, foi registrado no interior de um ônibus do transporte coletivo em Anápolis, né? E aqui eu vou ser bem sucinto e não vou trazer os detalhes minuciosos que estão inclusos no boletim de ocorrência, e na sequência nós vamos ouvir aqui com exclusividade o depoimento da mãe de uma dessas adolescentes. Segundo o que foi repassado à polícia militar, um passageiro colocou o órgão genital para fora e começou a fazer coisas erradas na frente de 8 adolescentes meninas menores de 15 anos. Todos, segundo a denúncia, estavam no interior do ônibus da Urban. E aí, quando algumas das vítimas presenciaram essa situação, elas começaram a xingar esse indivíduo, pediram para que o motorista parasse o ônibus para que ele descesse. Houve o apoio, segundo o que eu apurei, de apenas 2 homens que estavam dentro do ônibus. Os outros, algumas pessoas até ficaram rindo da situação, gente. Dá para acreditar numa coisa dessas? Eu fico imaginando se fosse com a filha de um cidadão desses, se ele teria a mesma atitude. E o motorista também precisa ter sensibilidade. Quando se tem algum problema dessa natureza ou qualquer outro fato grave entre passageiros dentro do ônibus, tem que parar o busão, motorista. Aqui não se tem o nome do profissional que estava à frente, mas, né, as imagens mostram a face do autor. Uma das vítimas chegou a gravar, né, o momento ali dessa confusão após, né, esse ato sexual dentro do ônibus da Urban. Uma mãe de uma das vítimas, ela conversou com o jornalismo da Rádio São Francisco, e aí eu chamo a atenção da nossa audiência para esse depoimento. Ela também foi ponderada nas palavras, né, evitando de estar termos nojentos, mais do que já aconteceu dentro do ônibus, ao contar o que a filha dela passou no dia de ontem. Bom dia, minha amiga. A minha filha de 16 anos, estudante de um colégio estadual, ela chegou em casa desesperada, dizendo que estava no terminal, esperando o coletivo, e o coletivo chegou no terminal por volta de 12:00 e pouco. Tinha vários estudantes. Eles também vão juntos nesse mesmo transporte coletivo que sai do terminal 12:40. Os estudantes entraram nesse transporte coletivo e a minha filha também nos bancos do fundo. Havia 8 meninas, adolescentes e 2 senhoras. E o principal acusado do fato ocorrido saíram do terminal 12:40, enquanto o coletivo estava quase chegando, perto da Ceneágua. Os adolescentes que estavam sentados no fundo, eu estava sentada do lado do suspeito, levantou e disse: "Seu fila tá batendo do meu lado. Seu." Todas os adolescentes ficaram desesperados e a minha filha gritou: "Motorista, abre a porta." E o motorista não quis abrir a porta. Na hora, 2 homens que estavam dentro do mesmo coletivo começaram a bater no acusado, que havia feito um gesto obsceno. Os outros passageiros levantaram, ficou olhando e começaram a rir. Todos os adolescentes que estavam perto do acusado ficaram desesperados e começaram a gritar. E mesmo assim, ninguém ajudou, além dos 2 homens. A minha filha falou: "Mãe, se não fosse aqueles 2 homens, eu nem seria o que poderia ter acontecido de pior." Naquele momento,
Sobre a Urban, eles não deram assistência nenhuma. Aí um trecho do depoimento dessa mãe, indignada, e ontem eu conversava com ela e agradeço a atenção, né, e a possibilidade também de ouvi-la aqui na Rádio São Francisco. Ela me disse o seguinte: Jonathan, minha filha está com trauma dessa situação, acho que vou ter que procurar um psicólogo para ela. Gente, isso aqui não é brincadeira não, e não é a primeira vez que acontece de um cidadão praticando atos sexuais, mostrando o órgão genital dentro do ônibus em Anápolis, não. E aí, quando as autoridades se predispõem, junto com a empresa Urban, a colocar câmeras nos ônibus, cadê as câmeras nos ônibus? Pelo menos isso. A gente sabe que algumas atitudes, e quando o cara é maníaco sexual, quando ele é QBU, quando ele é doido, ele vai fazer isso em qualquer lugar. Mas é preciso que essas pessoas sejam identificadas. Porque tem mãe de família voltando para casa do serviço, estudante indo para a escola, voltando para casa, outras crianças, independente de qual seja o sexo da pessoa. Ninguém é obrigado a ver uma atitude dessas, não. E aí eu cobro também ao poder público municipal políticas públicas, ações eficientes no quesito da assistência social. Eu vou aqui relembrar alguns casos do cidadão que recentemente aqui na rua Barão do Rio Branco estava danificando carros por conta da abstinência de drogas, estava atacando pessoas no meio da rua, entrando em lojas. O apelido dele é Bombril. Relembro também o caso da Viviane, que cegou uma idosa, depois foi solta e atacou 3 mulheres no ônibus, no ponto de ônibus, lá na região do Vivian Park. Gente, tem alguns casos que não adianta prender. Muitas dessas pessoas precisam ser internadas, precisam de um tratamento. Não sei se é o caso desse indivíduo. E a gente torce que com as imagens a polícia possa localizar esse indivíduo. Eu faço questão de citar o nome dele aqui na rádio, até com viés de prevenção, e citar as características também, porque se alguém vê um cidadão desse dentro do ônibus, fala assim: ô motorista, por gentileza, pare o ônibus. E que a Urban, que é a empresa que recebe uma boa grana da prefeitura, que ela possa orientar melhor seus funcionários. Porque eu tenho certeza que se fosse alguma parente, alguma filha, esposa de um funcionário, de um motorista da Urban, ele teria parado o ônibus imediatamente para ver o que estava acontecendo. E a gente sabe que às vezes, infelizmente também, os passageiros não colaboram. Mas existem casos e casos. É preciso de uma sensibilidade. E que eu não quero, gente, de forma alguma, voltar aqui nas ocorrências para divulgar um caso semelhante a esse. Espero que não. Que providências sejam tomadas, que é lamentável. Não tô falando de uma vítima não, gente. 8 adolescentes menores foram vítimas desse indivíduo. Eu não vou aqui entrar em outros detalhes não, porque o trauma já está estabelecido para essas vítimas. Algumas que tiveram contato, né, diante de uma situação dessas, contato com o ato desse criminoso. Lamentável. E outra coisa, meus amigos e minhas amigas, cara, se fosse comigo, um cidadão desse, ele desceria do ônibus de uma outra forma, né? Falar assim: queridão, vamos ali fora, né? E aí você chama a polícia. Algo precisa ser feito, gente. Se não fosse os 2 homens lá que tomaram atitude, porque o resto, não sei, tava com medo do cara, parecendo cueca frouxa, gente. Ah, eu fico indignado com uma coisa dessa, desculpa, gente. Às vezes eu sou meio sincerão aqui, alguns não gostam, mas pelo amor de Deus, gente, tem que ser feito algo. Vai passar a mão na cabeça do maníaco sexual? Ah, não posso fazer nada, liga pra polícia. Muitas pessoas usam o celular pra tanta coisa idiota. Aí poucos ficam lá olhando e rindo da situação. Pelo amor de Deus, gente, não dá pra compactuar com a atitude dessas não. Minha amiga Marcinha tá participando sobre o assunto. Marcinha, pode pôr o áudio aqui no ar? Um abraço pro Moisés Paim também participando. A Jaciara também tá participando aqui com a gente, ela também comenta sobre esse assunto. Oi, Marcinha, bom dia. Bom dia, Jonathan, bom dia todo mundo aí da Rádio São Francisco. Jonathan, a respeito desse assunto que aconteceu na Urban, como você disse, não é a primeira vez. Infelizmente, nós mulheres, às vezes a gente se depara com as situações. Uma vez eu passei por isso lá na capital do Ceará, em Fortaleza. A atitude do motorista foi parar o
mobilizou o cara, parou o ônibus na porta da delegacia. Acho que deveria ter acontecido isso, mas a falta de atitude desses homens que estavam dentro do ônibus, que sorriram, é como você disse, porque talvez não tem filhos, né? Ou as esposas deles não estavam lá. Isso aí foi uma atitude machista, né? E eu me pergunto até quando as mulheres vão passar por escaladas, sofrendo, né? Isso aí terá consequências maiores, infelizmente. Da próxima vez que o motorista pare dentro da casa do delegado, mas que pare o ônibus. Estou indignada com essa situação. Obrigado, Marcinho. Importante seu depoimento aqui com a gente. Inclusive aqui, uma ouvinte nossa, e a gente agradece a audiência qualificada, né? Eu até peço a ela aqui que me autorize a repassar o número dela, porque ela diz o seguinte: bom dia, Jonathan, não precisa divulgar meu nome, me disponho a fazer o atendimento psicológico das adolescentes. Ela aqui afirma que pode repassar o contato dela para a família. Muito obrigado aqui a essa ouvinte, né, acompanhando o relato dessa grave ocorrência e que de alguma forma busca colaborar com essas adolescentes. Muito obrigado, Deus te abençoe, gratidão aí pela audiência qualificada. Vou até fixar aqui o contato dela para daqui a pouco encaminhar aqui para as vítimas. Cida no bairro Santo Antônio, muito obrigado também. Gente, vamos aqui para a próxima ocorrência. Ai, não é fácil não, viu? Não é fácil não. Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite do último dia 1º, por volta das 10 horas da noite, na GO 080, no KM 66, entre a cidade de Petrolina de Goiás e São Francisco de Goiás. Um veículo Fiat Uno saiu da pista e capotou, provocando a morte de um menino de 12 anos e ferimentos em outras 4 pessoas. A vítima fatal, identificada como Pedro Henrique Oliveira da Silva. Segundo o que consta no boletim de ocorrência, ele estava no carro com outros familiares e amigos quando o veículo capotou em uma área da zona rural de Petrolina. O menino, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. As demais vítimas, entre elas 2 irmãos da criança, um jovem de 25 e uma mulher de 21 anos, foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e levadas ao Hospital de Jaraguá e também ao Hospital em Petrolina de Goiás, com apoio também do SAMU. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local e acionou a Polícia Técnico-Científica e o IML de Anápolis, que realizaram a perícia e a remoção do corpo. Aos familiares e aos amigos aqui desse menino de 12 aninhos, do Pedro Henrique, os nossos sentimentos aqui em nome de toda a equipe de jornalismo da Rádio São Francisco. Nós tivemos ainda, meus amigos e minhas amigas, um motociclista de 29 anos que infelizmente morreu após colidir contra a traseira de uma carreta que estava parada às margens da GO 225, próximo à Vila das Pedras, na zona rural de Pirenópolis. De acordo com o que foi registrado na ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 8:30 da noite no KM 89, no trecho entre Corumbá de Goiás e Pirenópolis. De acordo com informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, a carreta Scania apresentava defeito mecânico desde o dia anterior e estava imobilizada parcialmente sobre a faixa de rolamento da pista. O motorista relatou que estava dentro da cabine quando ouviu um forte impacto na traseira do reboque. Ao sair do veículo, ele encontrou o motociclista Renismar Ferreira. Ele era morador de Corumbá de Goiás, caído no meio da pista com ferimentos graves. A motocicleta envolvida era uma Honda CBX 250 Twister com placas de Anápolis. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas, mas o óbito foi constatado no local pelo médico Dr. Luiz Fernando Campos Filho, da Unidade de Suporte Avançado de Corumbá. O local foi isolado para o trabalho da perícia e o Instituto Médico Legal foi acionado pelo Dr. Tibério Martins. Após os procedimentos periciais, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Anápolis. Aos familiares e aos amigos do Renismar Ferreira, esse motociclista de 29 anos, os nossos sentimentos. Esse acidente registrado na GO 225 no último fim de semana. Meu amigo Carlos César, gente boa, grande Carlos, paz e bem, bom dia pra você. Bom dia, Jonathan e Newton, aqui é a mensagem do Divino do Recanto do Sol. Bom dia, Jonathan e Newton, todos vocês da rádio, do São Francisco News. Jonathan, esse tipo de situação, os vereadores de Anápolis não tomam atitude, só sabem ficar brigando na Câmara. Nesta hora não aparece nenhum. Bem lembrado, viu, Divino? É um assunto que talvez seja pautado hoje, né? Hoje tem sessão ordinária da Câmara. Espero que pelo menos um dos 23 pares possa
levantar esse tema e de alguma forma que a Câmara, eu sei que já existem algumas políticas já realizadas pelo Legislativo, mas que isso seja intensificado, né? Inclusive, hoje é aniversário do nosso amigo ouvinte Divino, lá do Recanto do Sol, rapaz. Torcedor do Flamengo, gente boa, motora de aplicativo. Parabéns, Divino. Muitas felicidades, muitas conquistas pra você, muita saúde. Um abraço aqui de todos nós da São Francisco, grande Divino. Aniversariante desta terça-feira. O João Vitor Gomes dizendo o seguinte: bom dia, meu amigo, tô aqui ligado e revoltado com o caso das adolescentes aí. De fato, João, não tem como ficar revoltado, né? Não ficar revoltado com a situação dessas, né? Paulino Godoy, um abraço. Elias Peixoto, também a dona Marli, ela do Parque dos Pirineus. Olha, eu tenho aqui mais um recado, porque os que gostam de fazer o famoso randandandandan, a casa tá caindo para alguns deles, né? Em Anápolis. Isso porque na tarde do último domingo, a Operação Duas Rodas foi realizada pelo 4º Batalhão, o Batalhão Santana, e interrompeu um rolezinho que seria promovido em vias públicas da região sul de Anápolis. E aí, isso envolveu motocicletas e condutores que estavam em desacordo com o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. A ação preventiva e estratégica resultou na apreensão de 13 motocicletas e na condução de 2 pessoas à central de flagrantes da Polícia Civil. Tava lá querendo pagar de bichão, mano, fazer um rolejinho aqui em Anápolis, mano, tá ligado, velho? Eu passa aí pelo Domingão, tá ligado? Empilhando. Só que o rolê não rolou. A casa caiu? 13 motocas apreendidas. E o trabalho importante realizado aí pela Polícia Militar. E a gente sempre gosta de atualizar esse tipo de notícia, até para dar uma certa tranquilidade. A população entenda que a polícia tem feito seu trabalho, na medida do possível, na apreensão dessas motocicletas, muitas delas com escapamento irregular, adulterado. Piloto não tem CNH, às vezes é menor de idade, né? E o Washington dizendo o seguinte: bom dia, Washington aqui falando, essa operação foi top demais, parabéns aí aos policiais, valeu, Washington. Luiz Henrique do bairro Boa Vista também tá aqui com a gente, e por hoje é só, meus amigos e minhas amigas. Obrigado também aqui ao Leonardo lá do Flor do Cerrado participando com a gente, o Anderson do Armazém Goiás, muitas mensagens aqui, áudio, gente, não tenho tempo suficiente para colocar todas as mensagens no ar, mas agradeço a confiança de vocês, né, e o carinho com nossa equipe de jornalismo. E amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, tem muito mais e outras atualizações, né? Quem sabe, né? Esse indivíduo que praticou esses atos sexuais dentro do busão, ele seja localizado e preso pela polícia, quem sabe? E amanhã, outros assuntos em pauta aqui no Plantão Policial, no jornalismo que você confia. E você confia também na K9, que é a clínica veterinária que entende que o seu pet é parte da família. Eu reforço aqui um recado do Dr. Paulo Ramalho, médico veterinário. Seu cachorro, né? Tá em casa aí, tem aí o carinho da família, das filhas, dos filhos, da comunidade, precisa também escovar o dente, gente. A limpeza de tártaro precisa ser feita pelo menos uma vez no ano. Até porque, se não fazer, gera consequências para a saúde do animal. Então procure hoje mesmo a Clínica Veterinária K9, que fica na Rua Áurea Crispim, ali na Santa Maria de Nazaré, pertinho do Supervi, perto ali do Campo do Barro Preto. WhatsApp 3702-2209. Escove o dente do seu Totovaldo. Alô, empresário, a Competec é especialista em precisão, tecnologia e inovação. Referência em usinagem de precisão, mecânica industrial e soluções metrológicas. Facilite o dia a dia na sua empresa com soluções da Competec. Entre em contato no 629-9222-3249. E a Tordan Rodas é especialista em rodas de liga leve, conserto de rodas, suspensão, alinhamento, balanceamento e troca de óleo com qualidade e preço justo. Siga no Instagram, @Tordan_Rodas. E neste mês dos namorados, presentei quem você ama com um olhar mais que especial. E lá na Ótica Halley, gente, muitas promoções para os casais, óculos solares, óculos de grau também, com preços imperdíveis neste mês de junho, mês dos namorados.
Procure lá a Rose e a Tayaná, toda a equipe da Ótica Halley. Rua 15 de dezembro, número 313, no centro de Anápolis, bem pertinho do INSS, quase no cruzamento com a Avenida Goiás. E o Grupo Prócer é a solução completa em segurança e serviços terceirizados, especializado em escolta e vigilância armada, portaria, zeladoria, limpeza e conservação. Você quer tranquilidade operacional e total conformidade com as exigências legais? Procure o Grupo Prócer e descubra as reais vantagens da terceirização. Entre em contato no 3703-8876. E amanhã eu volto, se Deus quiser, com mais uma edição do Plantão Policial, não é isso, Clarice? Cê é louco, não compensa. Na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Oferecimento. Segurança, eficiência e confiança. O Grupo Prócer oferece vigilância especializada, serviços terceirizados e atendimento para condomínios, empresas e residências. Equipe altamente treinada, tecnologia de ponta e soluções personalizadas para a sua necessidade. Autorizado pela Polícia Federal. Referência em qualidade. A Prócer trouxe mais segurança para o nosso condomínio. O serviço terceirizado deu mais eficiência na minha empresa. Não arrisque com qualquer um. Escolha quem tem experiência e credibilidade. Ligue agora. 62-3703-8876. Rodas amassadas, carro desalinhado ou vibrando? A Tordan Rodas resolve. Conserto de rodas, suspensão, alinhamento, balanceamento e troca de óleo com qualidade e preço justo. Serviço rápido, seguro e com acabamento impecável. Vem pra Tordan Rodas, em Anápolis. WhatsApp 629-9282-5477. Tordan Rodas, conserta, alinha e faz brilhar pra você rodar sem parar. Há 20 anos, o Grupo Competec é referência em usinagem de precisão, mecânica industrial e soluções metrológicas. Equipe altamente qualificada e soluções personalizadas para a indústria. Priorizamos máxima qualidade com controle metrológico rigoroso para garantir eficiência e confiabilidade em cada projeto. Competec, tecnologia e precisão a serviço da indústria. Fale com a gente, 629-9222-3249. Há 39 anos, a Ótica Halley cuida da sua visão com dedicação, confiança e excelência. Tradição que atravessa gerações, oferecendo produtos de qualidade, lentes com tecnologia de ponta e uma equipe especializada pronta para te atender. Armações modernas, atendimento personalizado e preços que cabem no seu bolso. Visite nossa loja na Rua 15 de Dezembro, 313 no centro, próximo ao INSS. WhatsApp 629-9281-9798. Ótica Halley, aqui é o seu lugar. Pai, o Scooby tá mancando, e agora? Calma, filha, a gente vai levar na K9, a clínica que cuida direitinho do cachorro, gato e até passarinho. Sério? Lá tem tudo? Tudo, cirurgias, vacinas importadas, limpeza de tártaro, ultrassom, raio-x, até ortopedia para cães, gatos e aves também. E se for de noite? A K9 em Anápolis atende 24 horas, até no WhatsApp, 62-3702-2209. Responsável técnico, Dr. Paulo Ramalho, CRMVGO 04532, Clínica Veterinária K9, o lugar ideal para você cuidar do seu pet.